conhecer a história dos assuntos que você gosta é extremamente importante. Olá, meu nome é Wagner Steffen e hoje eu sou um simples estudante de psicologia. Esse aqui é o Desafio Psicologia, um quadro aqui na Desafio Certo que tem como objetivo falar sobre assuntos leves e não clínicos sobre psicologia, que é uma das minhas paixões. Quem não sabe, estou estudando psicologia, planejo virar um psicólogo clínico e eu estou aqui compartilhando com vocês alguns dos aprendizados que eu estou tendo durante a faculdade. De novo, já falei algumas vezes, mas sempre importante lembrar, aqui não é um canal, por enquanto, pelo menos nos próximos 5 anos aí, até eu me formar, aqui não é um canal de conselho clínico, aqui é um canal sobre a disciplina da psicologia, um canal de conhecimento de psicologia, como ciência e profissão, e não nada clínico. Dito isso, vamos falar hoje sobre história da psicologia. O canal tem mais de 100 vídeos com certeza, mas eu não lembro quantos, e de todos os vídeos que eu fiz, de toda a pesquisa que eu fiz, esse com certeza foi o vídeo que eu mais pesquisei e mais trouxe a quantidade bem densa de informações. Vou deixar alguns avisos aqui. Esse não é um vídeo que vai falar sobre a história inteira da psicologia. E esse não é um vídeo onde nós vamos falar da história da psicologia no Brasil, porque a história da psicologia no Brasil tem todo um viés sociopolítico, cultural, que a gente não vai abordar aqui. Eu vou falar da história da psicologia no geral, e o Brasil tem poucas, eu vou falar de marcos na história da psicologia, e o Brasil, infelizmente, não tem tantos marcos extremamente importantes da psicologia no mundo, tá? Felizmente ou felizmente, o pensamento psicológico, ele tem grandes influências nos Estados Unidos e na Europa. Não tem uma grande escola de pensamento, por enquanto, foi fundada aqui no Brasil, por exemplo. Eu planejo sim fazer um vídeo de psicologia, da história da psicologia no Brasil e da história da psicologia de cada uma talvez das grandes escolas de pensamento, mas hoje eu quero fazer um vídeo geral, de maneira bem ampla, a história da psicologia, tá? Eu separei o vídeo da gente falar dos pensamentos psicológicos pré-ciência, né? Antes aí da história da psicologia ser estabelecida como ciência e profissão. E aí eu separei algumas timelines com datas bonitinho para vocês de alguns aspectos da psicologia. A psicologia no meio acadêmico, a psicologia das escolas de pensamento e algumas outras, tá? Conforme eu vou chegar lá. Vamos começar falando que a psicologia, ela é sim, como profissão, como ciência e profissão, né? Estabelecida e separada aí da medicina, separada da filosofia, ela é uma ciência razoavelmente jovem, né? A gente falou no vídeo sobre, vou colocar aqui, psicologia, ciência e profissão, a gente falou um pouquinho, né, dessas nuances da psicologia, de como ela é jovem, como o objeto de estudo da psicologia ainda é um pouco difuso, né? É meio separadão, tem alguma concordância ali no assunto, mas tem gente que fala, a subjetividade, é o comportamento, é a mente, é o subconsciente, tem muita coisa assim. Porém, a psicologia já tem história suficiente para a gente ter um vídeo que não só talvez, né, seja longo, mas também é um conteúdo que vai, mesmo amplo dessa forma, ele vai dar uma ideia de tudo que já aconteceu, de tudo de importante que já aconteceu. Outra coisa é que esse vídeo ele tem algumas referências bibliográficas, tá? Eu vou deixar os livros na descrição, mas é o livro História da Psicologia, do Schultz, e o livro Psicologias, da Ana Bock, foram os 2 livros que eu usei para realizar esse conteúdo. Além de, claro, como eu falei, essa consulta da timeline da Wikipedia em inglês. Eu não sei inglês. Então, eu sei, mas assim, eu aconselho muito, quando a gente for pesquisar um assunto um pouco mais profundamente, você procurar na Wikipedia em inglês o assunto e, se você tiver no navegador do Chrome, pedir para traduzir o português. A tradução é muito boa e você pega, geralmente, um conteúdo muito mais completo do que a Wikipedia em português. Passando tudo isso, vamos começar a falar um pouquinho da psicologia antes do Wundt, que é o pai da psicologia. Então, antes da psicologia ser estabelecida como uma ciência,
Existem muitos pontos, muitos marcos históricos aí que a gente pode falar, tá? O primeiro de que se tem notícia é chamado Papiro Ebers. O Papiro Ebers, ele é um papiro egípcio que ele data de 1550 a.C., né? Ebers é o nome do cara que comprou o papiro. E ele é um tratado de medicina, né? Só que nesse tratado ele fala de remédios, ele faz rituais religiosos para tirar o demônio da cabeça da pessoa e tudo mais, mas ele traz algumas doenças da cabeça, mostrando que os egípcios já lá, 1550 a.C., já tinham uma certa noção de que existiam doenças do corpo, mas existiam também doenças na cabeça. E tem até algumas menções, provavelmente não nessa palavra, mas menções à depressão desse papiro. Então é o primeiro registro histórico que a gente tem no Ocidente de doença psíquica, certo? Na Grécia a gente tem 3 filósofos muito importantes que vão fazer alguns apontamentos sobre psicologia, sobre cabeça, sobre razão, sobre consciente, sobre coisas, sobre tópicos psicológicos, tá? O primeiro foi Sócrates. Sócrates foi o primeiro a falar de o ser humano e o animal são diferentes e por quê, né? Porque vamos lá, qual o papel do filósofo? O papel do filósofo não é descobrir a coisa muito... não é ver o óbvio, né? É claro que o humano e o animal são diferentes, mas é pensar e descrever e tentar fazer teorias de por que, por exemplo, o animal e o ser humano são diferentes. E o Sócrates foi o primeiro a tocar nesse assunto quando ele disse que o que diferenciava o animal do ser humano era uma coisa só, que era a razão. Que o animal era um ser vivo, ele respirava, ele comia, ele se reproduzia, mas o ser humano se diferenciava porque ele tinha uma coisa que era a razão, que diferenciava do animal, que só tinha o instinto, tá? Primeiro pessoa aí ocidental a fazer uma diferenciação de corpo e cabeça, vamos dizer assim, corpo e outra coisa. A gente vai ter Platão, né, o discípulo de Sócrates, Platão, que ele vai entender o que o Sócrates falou, mas ele vai falar assim que tem mais uma coisa aqui, que se existe essa alma de razão no homem, ela tem que estar em algum lugar. E aí ele determina que esse lugar é a cabeça. Repara, tudo isso antes da gente fazer estudos neurofisiológicos, né? Ah, legal, onde está a razão, qual é a glândula? Não. Antes disso, ele determina que o lugar onde fica essa razão é o cérebro, tá? E que a medula seria essa ligação entre a racionalidade e o corpo. E aí, por último, na Grécia, a gente vai ter Aristóteles falando que tanto a planta quanto o animal, quanto o ser humano eram seres vivos, mas que a planta não tinha só essa alma, que ele começou a chamar de psique, que era a alma que comia e se reproduzia. O animal tinha a alma do instinto também, além das da planta. E o ser humano tinha as do animal, as da planta, e além de tudo, essa alma racional, essa cabeça que permitia o pensamento e a razão. E além disso, Aristóteles escreveu um livro onde ele diferencia o que ele acha que é razão, sensação e percepção num dos primeiros livros ocidentais sobre assuntos psicológicos que ele chama De Anima. Então essa é a importância aí dos filósofos da Grécia Antiga para o pensamento psicológico moderno. E a gente tem um período que vai ser chamado, né, vai ter o Império Romano decai com a invasão dos bárbaros, a história do mundo, né? A história da Europa, isso, né? E que vai decair, vai virar a Idade Média. Nessa época a igreja vai ter uma influência muito forte, né? Nesses tempos sombrios aí. E a gente vai ter duas influências que, para não dizer que o pensamento sobre a psicologia morreu, a gente vai ter duas influências aí religiosas sobre o assunto. O primeiro é Santo Agostinho, que ele já começa a falar muito mais de alma e não de razão, mas ele percebe que a alma é o que diferencia o homem do animal também, e ele fala que essa alma é a ligação direta com Deus, e é essa alma que permite, né, que é concedida à máquina homem, ao corpo homem, a razão e a capacidade de diferenciar entre bem e mal também. Okay? Claro que ele, como um religioso, ele vai falar também que essa alma é a prova de que o homem é um ser divino.
Perfeito? E que a razão é um presente divino para os seres humanos. E o segundo pensador é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino continua com esse pensamento que a alma é diferente do corpo, que existir e ter alma são coisas diferentes, que o animal só existe, mas o homem tem essa percepção racional, essa essência. Só que São Tomás de Agostinho, ele adiciona que o homem tem ele persegue a perfeição e que aí, claro, ele fala que Deus é o caminho para essa perfeição, mas que o homem ele quer melhorar, que além de ter um pensamento sobre a cabeça, a psique do homem, ele também vai ter um pensamento sobre o que o homem busca, qual o sentido que o homem busca na vida, que aí começa também a ter um tratado sobre quando esse sentimento é frustrado, o que acontece, vai começar a ter também um tratamento aí, não na obra do São Tomás de Aquino, pelo menos não de propósito, mas até como começo de pensar em um pouco do que, se eu busco a perfeição, o que acontece quando eu não persigo. Claro, as explicações de São Tomás de Aquino vão ser todas religiosas, ok? Essas são as duas contribuições que a gente tem na Idade Média, principais. De novo, esse vídeo não é todas, esse vídeo são algumas, assim como tem mais filósofos da Grécia Antiga que também falaram sobre isso, eu falei só os principais, ok? Saindo da Idade Média, a gente vai ter aí um avanço do mercantilismo, do que vai virar a sementinha do capitalismo, e aí a gente vai ter o Renascimento na Europa. O Renascimento é essa época onde a gente sai da Idade Média, né, desse tempo sombrio, e renasce. A ciência e a arte começam a ser mais valorizadas e mais difundidas. E a gente tem um pensador muito importante aqui, tem vários que vão começar a falar, vai começar a voltar o interesse científico e, portanto, vai voltar também o interesse em várias áreas, inclusive, né, nessa questão de o que é razão, o que está na cabeça, o que não está. Mas o Descartes ele é muito importante porque ele também vai falar que o homem ele tem uma coisa que é a razão, que faz ele ser diferente do animal, não sei o que, só que ele vai falar também de que existe essa alma e que sem essa alma o homem é só uma máquina, o corpo é só uma máquina. E aí, com esse pensamento que vai começar a ser difundido, o corpo morto deixa de ter um status sagrado, porque se a alma, que é essa parte tão importante que faz do homem, ele é retirado pela morte, então aquilo que sobra não é sagrado, é só um pedaço de carne. E com esse pensamento, começa a ter o avanço das disciplinas aí de anatomia e fisiologia, que vão ser importantes para todas as áreas da saúde, inclusive também depois para a psicologia, em especial aqui vamos falar da neuropsicologia, que descreve mais os processos que acontecem dentro do cérebro especificamente, tá? Mas o Descartes é muito importante por conta disso, ele vai avançar, o pensamento dele ajuda com esse detalhe aí do corpo poder, né, ser estudado, então ele avança muitas áreas da saúde aí, e ele também tem esse pensamento do o homem tem algo a mais que faz dele homem, né? Não é só corpo, não é só vontades, é uma coisa a mais que tem ali, né? Claro que a filosofia ali ainda não vai começar a discutir muito a psicologia, mas começa a discutir essa coisa que existe, o homem não é só um animal, não é só algo, ele tem alguma coisa a mais que faz dele um ser mais complexo do que os outros. Agora a gente vai falar de psicologia como ciência e profissão. Quando começa a psicologia, quando a psicologia se separa aí do pensamento só filosófico, né? Existe uma coisa a mais, a cabeça, o cérebro e tal, mas o que tem a mais, né? Porque é claro que a partir daí, a partir de Descartes para frente, antes disso também, claro, mas começa a estudar o corpo e começa a estudar o cérebro. Mas é diferente você estudar o cérebro e estudar a psicologia. É muito mais que só estudar o cérebro, né? Um ser humano não é um ser humano porque ele tem cérebro, mas porque ele usa o cérebro de determinada forma e ele tem uma subjetividade, uma interpretação de mundo que é afetado pelo cérebro, mas que não é só isso, tá bom? Então vamos lá, começa-se quando? Eu separei aqui 4 linhas do tempo para a gente estudar. Todas elas não ficam tão grandes, tá? São alguns eventos que eu trouxe de novo, eventos de marco temporal que eu selecionei, mas que não representam a história 100% da psicologia. Porém, eu separei elas, porque se eu ficasse aqui só para vocês, tal ano aconteceu isso, tal ano aconteceu isso, tal ano, ia ficar muito chato. Então eu separei elas em algumas timelines, se você quiser separar, vamos dizer assim, não quero ouvir sobre, por exemplo, a gente vai começar com academia e academia no sentido de acadêmico, né, de
faculdade de educação. Se você quiser começar por aqui, se você não quiser saber disso, quiser saber só a linha do tempo das escolas de pensamento, vai um pouquinho mais para frente, etc. Mas eu também separei por quê? Eu não sou bom com datas, eu vou ler algumas coisas aqui, eu vou ficar assim e olhar para vocês. Eu separei aqui algumas que eu achei bastante importante e a gente separou aí academia e ciência, né? Então, estudos acadêmicos e científicos, as escolas de pensamento e alguns subtemas, político, porque a psicologia é muito política, a partir do momento que eu tenho que entender o ser humano, eu tenho que entender eles com igualdade, com respeito a todos os seres humanos, eu vou entrar infelizmente eu vou ter que entrar no âmbito político, não deveria, né? Não deveria ter todo o viés político, mas existe porque, infelizmente, a gente viveu e vive em uma sociedade onde a intolerância tem um papel muito forte. Então, se eu falo que determinados comportamentos são normais para uma sociedade que diz, pela moral deles, que não é, entra-se em um conflito e a psicologia, ela precisa ter o seu papel político também ali, tá? E por último, eu trouxe uma timeline bem curtinha aqui sobre alguns conceitos psicológicos de senso comum. Para quem não lembra o que é psicologia e senso comum, vou deixar aqui desse lado o vídeo que a gente fez sobre psicologia e senso comum. Algumas coisas de academia e ciência. Aqui é interessante falar que a psicologia era fundada em 1879, tá? Quando Wilhelm Wundt, né, um alemão, ele cria o primeiro laboratório de psicologia aplicada em Leipzig, na Alemanha, tá? O Wundt, então, que a gente chama aí brasileiradamente, ele é o pai, deixa aqui o Wundt, o Wundt, aqui, não sei. O Wundt, ele é o pai da psicologia. Em 1879, ele cria alguns conceitos e cria um laboratório de psicologia aplicada na Alemanha. Isso é o marco inicial da psicologia. Mas um detalhe interessante, que eu achei bem interessante, é que o primeiro tópico que a gente tem aqui em academia, né, em reconhecimentos de ensino e ciência, não é em 1879, é em 1878, quando Granville Stanley Hall, ele recebe o primeiro PhD em um tópico psicológico. Ele estuda algo psicológico, mas ele tira um PhD em filosofia, né? Eu não consegui achar de jeito nenhum qual foi o tema. As informações são bastante esparsas, assim, muito esparsas e tal, mas o Hall, esse Stanley Hall, vai aparecer algumas outras vezes aqui, porque ele é um cara importante, né? Ele sai da Europa, se não me engano, e vai para os Estados Unidos, ou ao contrário. E ele aparece aqui algumas coisas, mas ele ganha o primeiro PhD em um tópico psicológico antes da fundação da psicologia oficialmente. Aí. E em 1894, a Margaret Floyd Washburn é a primeira mulher a receber um PhD em psicologia. Ela estuda com um cara que vai aparecer de novo aqui, que chama E.B. Titchener. O Titchener é o fundador de uma escola que chama estruturalismo, tá? Então ele concede esse PhD. Também é o primeiro tópico nosso que a gente vai voltar a falar, esqueci de falar isso, mas alguns tópicos vão ser em duas listas ao mesmo tempo, é um tópico também de política, né? A primeira mulher a receber um PhD em psicologia. E em 1904, o Ian Pavlov, ele ganha, coloca o Ian Pavlov aqui, que ele é importante, ele é um influenciador do behaviorismo, que é uma escola de pensamento da psicologia, ele ganha um prêmio Nobel, o primeiro prêmio Nobel ganho por assuntos relacionados com psicologia, tá? Então é muito importante aí também pra gente. Em 1929, Edwin Boring é um cara que escreve um livro chamado A História da Psicologia Experimental. Isso, a História da Psicologia Experimental, sendo considerado um dos primeiros historiadores de psicologia. Então a gente tem aqui em 1879, a gente tem a fundação da psicologia e já em 1929 a gente tem o primeiro livro sobre a história da psicologia. Tá bom? Então ele é considerado um dos primeiros historiadores de psicologia. Em 1934, também é um tópico aqui que fica em duas listas, a Ruth Winifred Howard se torna a primeira mulher afro-americana a obter um PhD em psicologia, 40 anos depois da primeira mulher. O último tópico dessa lista aqui que eu trouxe de academia e ciência aconteceu em 1968, porque na Universidade de Illinois, no departamento de psicologia experimental, foi criado o primeiro programa de doutorado em psicologia, de doutor em psicologia. O que acontece quando a gente tira um PhD, é um doutor em filosofia, e você pode tirar um PhD em psicologia, que é um programa de doutorado em psicologia. Mas existe agora, a partir de 1968, existe o PsyD, né? Não é o PhD, é o PSYD, que é o doutorado em psicologia pura específica.
tá bom? Então esse é o último que eu trouxe aqui de Ciência e Academia. Teve outros depois? Teve muita coisa interessante que aconteceu, mas eu considerei aqui legal, houve tipo um programa de doutorado, depois houve vários. É a mesma coisa de eu trazer aqui, por exemplo, qual foi o segundo universidade que criou um doutorado de psicologia, a terceira, a quarta, qual foi o primeiro em tal país? Então, trouxe aqui o que aconteceu primeiro, é um evento histórico interessante, a gente passa pro próximo. Se eu trouxesse todos os dados que eu queria aqui, esse vídeo ia ter tipo 2h30 em uma lista, tá bom? Então, vamos para a próxima. Agora a maior lista que tem, e não tem jeito, porque eu trouxe não só grandes escolas do pensamento da psicologia, provavelmente faltou uma ou outra, tá gente? Eu ainda sou um estudante, eu tenho direito a falhar bastante, mas eu trouxe aqui a maioria das que eu conhecia e tudo que foi falando, funda tal coisa, eu trouxe, tá? Então a primeira coisa que a gente tem é o Wundt, né? Fundando a psicologia em 1879. O Wundt tem um estudante que chama Edward B. Titchener, né, que a gente falou aí que concedeu o primeiro PhD em psicologia para Margaret Floyd. Ele cunha o termo estruturalismo. A escola do estruturalismo, ela tem uma grande influência do Wundt, que é o primeiro cara que escreve mais aí, que é o fundador da psicologia. Mas o Titchener, ele é considerado o fundador porque ele cunhou o termo e porque é ele que avançou mais a psicologia estruturalista. Em 1896, também com uma forte influência do Wundt e um pouco engraçado, né? Não é ele que cunha o termo, mas o marco fica em 1896. John Dewey, um psicólogo, publica o artigo The Reflex Arc Concept in Psychology, o conceito do arco de reflexo na psicologia, fundando o funcionalismo. É considerado a fundação do funcionalismo esse artigo, porém, o termo não é usado no artigo. Em 1898, o Titchener, o cara que fez o estruturalismo, ele inventa o nome funcionalismo para falar que a teoria dele é estruturalismo e essa outra teoria que existe é uma teoria muito funcional e, portanto, ele dá o nome de funcionalismo. O nome pega e fica, porque quem fazia o funcionalismo só queria não ser estruturalista e se opor às ideias, eles não queriam dar um nome para isso, tá certo? Vale lembrar que tanto estruturalismo quanto funcionalismo não são hoje escolas muito usadas. Foram as primeiras escolas e, portanto, elas tinham várias questões que foram refutadas aí. Hoje não são escolas não muito mais válidas, tá? Elas têm mais um valor histórico aí como as primeiras escolas de pensamento da psicologia. Para os freudianos aí, em 1899, o Freud lança o livro A Interpretação dos Sonhos, Die Traumdeutung, que marca o início da psicanálise, tá? Então, em 1899, funda-se a psicanálise. Em 1905, Alfred Binet e Theodore Simon usam a escala Binet-Simon, que funda o início dos testes psicológicos padronizados, tá? Então, os testes psicológicos foram iniciados aí em 1905. E em 1912, um cara chamado Max Wertheimer lança a Psicologia da Gestalt, que é uma escola que sim existe até hoje, não é muito usada. Eu coloquei aqui, por mais que seja dentro da psicanálise, em 1913, o Jung começa a desenvolver as próprias teorias dele, se separa um pouco da psicanálise freudiana e cria o que ele chama de psicologia analítica e não psicanálise. Eu sei que parece a mesma coisa, mas não é. Muda bastante, mas são as duas dentro da grande escola de psicanálise, tá? 1913. 1913 é um ano bastante movimentado para a psicologia. Além do Jung, a gente tem o Jacob Moreno. Esse cara cria alguns métodos que mais tarde vão ser lançados como psicodrama e sociometria. Especialmente o psicodrama é muito utilizado hoje em dia. Em 1913 também, meu grande amigo, né, a gente falou dele no outro vídeo, John B. Watson, que não era lá a melhor pessoa, mas ele também lança o livro Psicologia como Behaviorista AV, que funda a escola de pensamento do behaviorismo, o comportamentalismo, que foca no comportamento. Também a gente tem o Hugo Münsterberg, em 1913 ainda, que lança o livro Psicologia e Eficiência Industrial, que é considerado o primeiro livro de psicologia industrial e organizacional, que também é uma área imensa da psicologia, por mais que não seja considerado uma escola de pensamento,
mas é uma área da psicologia, tá? 1913. Aí nós temos, em 1929, o Lev Vygotsky. O Vygotsky funda a psicologia histórico-cultural, tá certo? 1929. Aí pulamos já para 1941, um cara chamado Erich Fromm publica Escape from Freedom e com isso ele funda a psicologia política, que também talvez não seja considerada uma grande escola do pensamento, mas é uma área de estudo da psicologia. A psicologia sendo usada para analisar o momento e as questões políticas de determinado local, de determinado lugar. Em 1954, Abraham Maslow lança um livro que ajuda a fundar a psicologia humanística. A psicologia humanística tem outros autores também que lançam ela, que é, por exemplo, o John Cohen, que em 1958 lança o livro Psicologia Humanística, que é o primeiro livro sobre psicologia humanística, mas vai lembrar que o Maslow tem uma forte influência nesse aqui. A gente vai trazer a pirâmide de Maslow na última lista. Ulrich Neisser funda a psicologia cognitiva em 1967. Vale lembrar que a psicologia cognitiva é uma área da psicologia por si só, porém, hoje a gente tem, junto com o behaviorismo, uma área que chama TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que é uma espécie de união das melhores coisas entre comportamentalismo e psicologia cognitiva, né? Psicologia do aprendizado, que hoje é bastante usado. Tem muito psicólogo especializado nessa TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Antes da gente começar a parte política, tem um aqui que vai nos dois, vai de novo na política, mas também é importante falar que em 1922, uma moça chamada Karen Horney, ela lança uma série de 14 artigos que fundam a psicologia feminista, que também é uma área da psicologia, perfeito? Só lembrando isso, vai aparecer de novo no político também. Inaugurando a nossa lista de influências históricas da psicologia nas políticas, a gente tem, primeiro, a Margaret Floyd, que sendo a primeira mulher a obter um PhD em psicologia, faz história pelo feminismo, né, pelas mulheres. A gente tem depois a Karen Horney, que eu falei lá, o último tópico que eu errei, né? Mas a Karen Horney, ela lança esses artigos que lançam a psicologia feminista, também marcando uma questão política super importante. Em 1934, a Ruth Winifred Howard, que é a primeira mulher negra, a primeira mulher afro-americana, né, a obter um PhD em psicologia, também é uma questão política muito legal. Em 1966, Nancy Bailey se torna a primeira mulher a receber o Prêmio de Contribuição Científica Distinta da Associação de Psiquiatria Americana, por sua contribuição na psicologia do desenvolvimento. Ela não fundou, mas ela é um nome, essa Nancy Bailey é um nome muito importante na psicologia do desenvolvimento. Em 1969 é lançada a Associação das Mulheres na Psicologia, muito importante. Depois disso, em 1973, a APA, né, a Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos Americana, desclassifica a homossexualidade como transtorno mental. 1973, tá? Gente que acha que ainda fala homossexualismo. Desculpa, eu precisei parar para falar disso. 1973, a Associação Psiquiátrica Americana fala que homossexualidade não é doença. Em 1973 também além de ter a questão de ser retirado das doenças, cria-se já na APA, a APA, vamos dizer assim, faz o que diz, né? Então, junto com dizer não é mais doença, também cria um grupo de psicólogos LGBT, que na época era psicólogos gays e lésbicas só, depois mudou para gays, lésbicas e bissexuais, se não me engano, e aí hoje em dia é chamado de psicólogos LGBT na APA, tá? Em 2015 mudou para certinho para a Associação dos Psiquiatras LGBTQ. Tá? Eu trouxe algumas coisas sim da psiquiatria, porque é importante, porque ela influenciava. Hoje é um pouquinho mais ciências separadas, mas na época elas eram muito unidas, tá bom? 2 anos depois da Associação de Psiquiatria, a associação, em 1975, a Associação de Psicologia Americana também desclassifica a homossexualidade como um distúrbio mental. Em 1975, é realizada a primeira Conferência de Psicologia da Mulher, que foi patrocinada pela APA. Em 1980, ainda a APA, essa Associação de Psiquiatria Americana, ela descreve as pessoas trans como tendo um negócio chamado transtorno de identidade de gênero, que a gente vai falar que em 2013 muda o nome, mas é uma ação
positiva. Então as pessoas trans não têm uma doença nem um distúrbio, elas têm uma questão que pode ser tratada no sentido de vamos melhorar essa coisa para você se sentir confortável com o seu novo gênero, tá? Então, essa em 1980 é criada essa classificação de transtorno de identidade de gênero, que já vai mudar. Em 1990, nós estamos falando 90, 2000, 2010, 2020, então mais de 30 anos atrás, um pouquinho atrasada com relação às associações de psiquiatria e psicologia, a OMS tira a homossexualidade da lista de doenças mentais do mundo, e esse dia, que é 17 de maio de 1990, se lança o Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia, tá? Uma data super importante, política, carregada pelos psicólogos e psiquiatras aí. Em 1997, a Associação de Psicoanalistas, repara que eu tô falando de várias APAs, né? Mas uma é a Associação de Psiquiatras, outra Associação de Psicologistas, e esse aqui que eu vou falar agora é a Associação de Psicoanalistas, né? De psicólogos clínicos de psicanálise. Ela se torna, em 1997, a primeira grande associação a declarar publicamente ser a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2013, lança-se um novo código de doenças que muda o nome de transtorno de identidade de gênero para disforia sexual, dando mais visibilidade a um problema em que as pessoas têm um problema com a própria imagem de gênero que elas têm e não uma coisa de transtorno. Não, é uma disforia, é uma desconexão entre o corpo e o que se sente, tá bom? Isso é um grande passo em 2013, um pouquinho tarde, né, nessa lista, mas que é um grande passo para as pessoas trans especialmente. E em 2015 a gente tem um grande passo, é a última coisa que eu trouxe aqui, político, e o último em geral. Ah não, eu vou falar ainda das outras. Que traz que em 2015 o jornal Psychology Today, uma revista americana de artigos, ela fala que não vai ter nem anúncio e nem artigos que tratem de cura de sexualidade na sua revista. Ela foi seguida por vários outros periódicos, mas ela foi a primeira. Falou que nunca mais ia listar profissionais que oferecessem essa terapia de conversão para gays e lésbicas, tá? Bastante, até uma lista grande também, mas vamos para a última lista, que é bem mais curtinha, e terminamos o conteúdo. E uma listinha bem curtinha que eu trouxe aqui de alguns assuntos que eu chamei de teorias conhecidas e senso comum, algumas datas que foram criadas, coisas que já caíram no senso comum, que eu até nem falei no vídeo do senso comum. Em 1943, o Maslow publica o artigo Uma Teoria da Motivação Humana, onde ele apresenta pela primeira vez a pirâmide de Maslow, né? Aquela pirâmide que tem as necessidades fisiológicas, autoconhecimento, etc., até chegar em autorrealização. Então, essa pirâmide de Maslow, que muita gente conhece, foi lançada aí em 1943, muito tempo atrás aí pelo Abraham Maslow, tá? Uma coisa aqui que eu trouxe que talvez não seja tanto de conhecimento comum, mas que existe das doenças do corpo, existe também das doenças mentais, é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que em inglês é o DSM. O manual foi lançado em 1952, tendo revisões em 68, 80, 87, 94, 2000 e 2013, que foi a revisão que mudou de transtorno de identidade de gênero para disforia sexual, que é um avanço. Ele foi lançado em 1952, marcando o início da classificação das doenças mentais modernas, tá bom? Então é um manual muito importante aí pra gente, mas também não é político, não é acadêmico, é mais uma coisa científica talvez, mas eu trouxe aqui porque é uma coisa que bastante gente conhece também. Existe um manual de doenças infectológicas, se não me engano, e existe um manual também de transtornos mentais, onde cada doença vai ter um númerozinho aí. E por último, uma coisa bem bobinha, né? Se você já ouviu falar dos os 5 estágios do luto, né? Negação, raiva, barganha e tal. Esses conceitos foram criados por uma americana chamada Elizabeth Kubler-Ross, e ela lançou o livro que descreve pela primeira vez esses estágios do luto em 1969, tá? Essa é a última coisa que eu trouxe aqui pra gente. Pessoal, o vídeo ficou longo, talvez tenha ficado um pouco truncado, é muita data, é muita gente, é muita coisa acontecendo, mas eu resolvi trazer e fazer esse resumo da história da psicologia. Mas eu prometo para vocês que eu fiz da melhor forma, com o maior carinho, com o maior conhecimento que eu pude juntar aqui pra gente, ok? Então é isso, pessoal. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu gostei, deixe seu sininho, deixa tudo aí.
Siga a gente nas redes sociais, ajuda muito o canal a trazer cada vez mais conteúdos de carreira, psicologia e diversidade para o máximo possível de pessoas. No mais, quero agradecer demais a presença de vocês aqui aprendendo um pouquinho mais sobre a história da psicologia. Até semana que vem. Tchau, tchau.